Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Conta Mais por Claudemir Mendonça, que sou eu. E hoje nós iremos conversar com ela, Lindy Lima, jornalista, especializada em assessoria de imprensa, escritora também, dentre outras coisas. Aqui um exemplo, dois exemplos de livros escritos pela jornalista Lima Lindy: O Elefante Branquinho, por Lindy Lima, A Casa do Morro, também por Lindy Lima. E hoje é um prazer muito grande recebê-la aqui, Lindy, no nosso canal de podcast. Por favor, fique à vontade para se apresentar melhor do que eu. Claudemir Mendonça, aqui do Conta Mais. Para mim, a satisfação é toda minha participar do teu canal, né, que tem aí crescido muito e que tem trazido muitas coisas boas para quem precisa realmente de informações sobre os temas que você tem abordado, tá? E eu fico muito, muito, muito agradecida mesmo pelo carinho, pela consideração de ter me convidado para participar desse teu podcast, embora hoje nós estejamos em lados opostos, né? Você que é o dono do canal e que hoje eu tenho o merecimento e a gratificação de bater um papo com você do lado oposto, né? Hoje a gente vai saber um pouco mais quem é Claudemir Mendonça e por que você está fazendo esse canal, por que você trouxe esse canal para o público e a importância do teu canal para o público, né? Que é muito importante que as pessoas saibam o intuito social do teu canal, o quão ele é importante para muita gente. Então, por isso eu te agradeço muito, muito, muito por ter me escolhido como essa pessoa que vai bater esse papo maravilhoso com você. Tá bom? Muito obrigado, Lindy. É uma honra para mim ter você aqui. Obrigada. Você comentou aí sobre a necessidade da existência do canal, né? E o motivo da existência do canal. Eu senti essa necessidade, como você sabe, por ser pai de uma criança que tem a síndrome de Down, né? Então, o objetivo maior, o objetivo do canal é, na verdade, passar algumas informações naquilo que eu puder passar, porque eu não sou especialista em nada, eu sou pai de criança com síndrome de Down. E eu tenho a experiência de pai. Então, a experiência da família de uma criança que tem síndrome de Down. E esse canal foi criado exatamente para poder ajudar as pessoas que não têm informação ou que buscam mais canais de informação. E aqui é o que a gente vai tentar fazer. Que bom, que bom. E as perguntas que eu vou te fazer, que é um bate-papo, também são dúvidas minhas, né? São dúvidas minhas. Eu também venho de uma família que tem uma criança especial na minha família e, por vezes, a gente não tem... a gente falta conhecimento, né? Falta conhecimento tanto técnico quanto empírico. E eu acredito que o nosso bate-papo aqui, você como sendo pai, né, é mais empírico que científico, né? Sim. Mas, de qualquer forma, o conhecimento empírico, muitas vezes, ele é muito melhor que o científico, porque ali, né, é o conhecimento de causa. É o dia a dia, né? O dia a dia é o que você passa, né? E uma coisa, assim, que eu gostaria de saber, né? Como que essa pergunta eu estou fazendo, inclusive, porque eu estava assistindo o filósofo, o professor Karnal, e ele disse que estava fazendo uma entrevista, dando uma palestra em um certo local, e aí ele citou uma criança portadora de síndrome de Down. E aí a mãe de uma criança se manifestou e falou assim: não, minha filha não é portadora de síndrome de Down, ela tem síndrome de Down. Uhum. E aí deu uma aula, e ele ficou muito sem graça, e ele diz: Claudemir, agora sim, eu te pergunto, qual que é a nomenclatura correta para a gente se referir a uma criança como a sua filha? Entendi. Essa pergunta, Lindy, ela é muito pertinente e ela é muito importante, porque o trato das nomenclaturas, a gente pensa que são coisas banais, que não tem significado, que não tem sentimento, mas tem. Se você pega uma pessoa, um indivíduo que tem síndrome de Down, quem tem entendimento da situação em que ela está inserida na sociedade, e você chama essa pessoa como portadora disso ou portadora daquilo, ou ela porta alguma coisa, isso não chega a ser pejorativo, mas causa um desconforto para quem está ouvindo.
principalmente para o indivíduo. Isso a gente aprendeu ao longo desses 8 anos aí, dos últimos 8 anos, que é a idade da minha filha Isabelle, que tem síndrome de Down. Bom, a forma mais correta, no meu entendimento, de se dirigir a uma pessoa, de falar com pessoas que têm necessidade especial, no caso da síndrome de Down, é de que ela é Down ou ela tem síndrome de Down. Porque quando a gente fala de portar alguma coisa, significa que a gente está levando alguma coisa a algum lugar. E uma síndrome, você não leva a algum lugar, deixa lá e sai. Você não está portando. Parece que já é um peso, né? Parece que você está carregando aquilo, né? Exato. E o Brasil é campeão em jargão, né? Sim, o Brasil é campeão em termos, nomenclaturas. No mundo todo é assim. Sim. Mas parece que aqui no Brasil, eu acho que por uma questão até de educação, na parte educacional a gente está muito atrasado ainda, infelizmente. E não de educação, aquela educação que você tem em casa. Mas eu digo em termos de estudo mesmo, de conhecimento, de busca pela informação. A gente assume pra gente o que a gente ouve na rua, o que a gente ouve na televisão, o que a gente vê na internet. E a gente assume como aquilo sendo a verdade absoluta. E, na verdade, a gente tem que buscar informação para tentar saber se aquilo é certo ou se aquilo é errado. E nas minhas buscas, eu descobri que portador disso, portador daquilo, meio que não fica legal. Não soa legal. A pessoa ou tem síndrome de Down ou é Down. Tá. E Claudemir, o que diferencia? Por que uma pessoa tem síndrome de Down e outra não tem? O que diferencia? O que vem a ser um... Tá. Aí eu vou voltar um pouquinho lá para aula de biologia. Gente, eu sou pai de uma criança com síndrome de Down. Eu não sou médico, não sou especialista. Não é um cientista. Não sou um cientista, muito bem, mas eu procuro me informar um pouco. Então, tudo que vai ser dito aqui é do ponto de vista de pai, ok? Tudo bem? Não precisa passar por um crivo de um especialista, né? Porque sim. passa por um crivo de um especialista, né? Bom, enfim. Mas... Quando eu fui pesquisar a respeito da síndrome de Down, que é uma condição genética. Síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética. E aí a gente pode ficar o dia inteiro discorrendo só sobre esse assunto aqui. Eu descobri que na hora da divisão celular, quando está se formando o indivíduo, o embrião, e a gente recebe 23 pares de cromossomos, ou melhor, a gente recebe 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe na hora dessa divisão celular, o par de número 21, ele acaba recebendo um cromossomo a mais. Então, se eu tenho par 1, par 2, par entenda-se sempre 2. Sim. Par 1, par 2, par 3, par 4, bem interiorando mesmo, par 5, par 6, até par 23. Total, 46 cromossomos. No par 21, existe a ocorrência, na hora da divisão celular, de 3 cromossomos. Então, no par 21, ao invés de ter 2 cromossomos, a pessoa que tem síndrome de Down tem 3 cromossomos. E aí, a gente entende da seguinte forma. Quem tem síndrome de Down tem 3 cromossomos, sendo que tem um a mais no par 21. Totalizando, 47 cromossomos. É o que diferencia... É o que diferencia uma pessoa que tem 46 cromossomos, que no jargão, não sei nem se científico, nós somos pessoas típicas, as ditas normais. As ditas normais. Que também é um termo, não sei se é muito correto falar, porque todo mundo, ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente. Inclusive as pessoas que têm síndrome de Down, elas não são iguais umas às outras. Cada um tem a sua identidade. Mas aí o que diferencia, basicamente, uma pessoa que tem ou que não tem, é um cromossomo. Um cromossomo. Exatamente no par 21. Ao invés de ter 2 cromossomos ali, ocorrem 3. Ocorrem 3. Nossa, incrível. Isso não é? É um negócio muito louco, se você for imaginar. Eu imaginaria uma coisa dessa. E me fala uma coisa, Claudemir. E existe graus de síndrome de Down? Entendi. Essa terminologia de grau para síndrome de Down, até para o transtorno do espectro autista e para outras síndromes, é uma coisa que o próprio ser humano
consegue se expressar melhor se ele utilizar essa nomenclatura, grau. Graus. E de fato fica mais fácil de entender. Mas quem tem síndrome de Down tem síndrome de Down. Então, se eu falar que fulano, beltrano, ciclano tem síndrome de Down, mas é num grau menor, eu tenho que entender primeiro, ou maior, eu tenho que entender primeiro por que ele tem aquela característica de conseguir se comunicar de uma forma melhor do que outro indivíduo que tem a síndrome de Down e não consegue se comunicar tão facilmente como esse. Então, esse daqui tem um grau menor? Ele é um grau mais leve? Esse daqui tem um grau maior ou um grau mais leve? O que eu tenho que entender, Lindy? Eu tenho que entender que esse indivíduo que consegue se comunicar melhor, talvez esteja passando, quase sempre, esteja passando por tratamentos, acompanhamentos, que esse não está. Que esse não está. Então, é muito comum a gente falar que um determinado indivíduo tem um grau menor, né? E sempre falando aqui em questão da síndrome de Down. Mas, se ele não tivesse esse acompanhamento, esse tratamento, talvez ele estivesse no mesmo estágio que esse. Talvez ele não tenha um acompanhamento que o outro tem. Exatamente. E aí ele tem um grau menor? É certo eu falar isso? Eu não sei. Eu não sei. A terminologia grau, ela ilustra bem uma condição, eu concordo. Mas o buraco é mais embaixo. A gente precisa entender por que um tem um grau menor, o outro não. O outro não. Pode ser por atendimento, por tratamento, ou pode ser... Não sei, tem N fatores que podem influenciar nessa terminologia. Né? Eu não uso grau para síndrome de Down. Eu não uso. Não usa, né? Não uso. Porque a gente vê... a gente vê que pessoas com síndrome de Down, num estágio tão evoluído, ultimamente, né? E isso provavelmente é em decorrência dos tratamentos, né? Das fisioterapias, até mesmo dos pais que procuram também, porque não é só a criança que precisa, né? O pai também precisa, às vezes, de fazer uma terapia, de entender, né? De saber como lidar, né? Eu vou até abrir um adendo aqui, que não estava no nosso, mas eu vou citar, que é uma coisa triste que um dia eu ouvi de uma vizinha minha. Ela tem uma irmã com síndrome de Down, e ela me disse uma vez, muito tristemente, assim, para mim foi muito chocante isso, que quando a irmã dela nasceu, a irmã dela é mais velha do que ela, a irmã dela nasceu, o médico falou, olha, essa criança tem uma síndrome, isso chama-se mongoloide. É uma criança mongoloide e ela não vai sobreviver, então deixa aí um tempo, né? E aí a mãe dela achava que ela não ia sobreviver, não colocou ela na escola. Então ela não foi para a escola, ela não foi para mudança. Por fim, os pais dessa moça acabaram morrendo muito, muito cedo. E ela teve que cuidar da irmã. Ela era adolescente, a irmã um pouco mais velha. Ela começou a cuidar da irmã. Hoje ela vai fazer 60 anos. Que maravilha. Hoje ela vai fazer 60 que maravilha. anos. E a irmã cuida, só que assim, ela não foi para a escola. Então, não foi para a escola, não teve os atendimentos necessários. Não teve o atendimento necessário, né? Mas está lá. Quantos anos? 60 anos. Ela vai fazer 60 anos. Então a gente está falando de 60 anos atrás, ok? Ela vai fazer 60 anos. Entendeu? Mas assim, ela tem um cuidado muito... Ela cuida dessa irmã. Ela mora, inclusive, no mesmo condomínio que você. Sim. Ela tem um cuidado, assim, mas ela dedicou a vida dela para essa irmã, dedica a vida dela para a irmã. E é, assim, um tratamento incrível, mas tem essa coisa dela não ter estudado, ela nunca ter ido à escola, de não ter feito terapia no início, porque 60 anos atrás a coisa era muito mais difícil, né? Se hoje já é. E aproveitando esse gancho, é fácil hoje, nos dias de hoje, é fácil você ter uma criança... Quando você tem tratamentos que sejam gratuitos, satisfatórios? Tá. A sua pergunta ela é bem complexa no sentido da gente tentar entender um pouquinho mais do que acontecia há 60 anos atrás, para a gente caminhar para esse... Sim. Para aonde se pegar. Há 60 anos, nós tínhamos uma outra realidade em relação à síndrome de Down. Você citou um termo muito
muito importante, que foi o Muito triste, né? mongol. Mongol. Isso tem uma explicação. Sim. Os primeiros estudos, eles mostravam que as crianças que tinham determinadas características, e aqui eu estou falando características visíveis, né? Estou falando de fenótipo, que tinham semelhanças nessas características, foi descoberto pelo Dr. John Langdon Down. Ele foi o médico responsável por identificar, primeiramente, crianças que tinham as mesmas características de fenótipo, que são aquelas características visíveis, né? Porque eles têm essas características. Tem, cabelinho liso. E na ocasião, isso foi em 1800 e qualquer coisa, e na ocasião, descobriu-se que as características dos olhos das pessoas que tinham síndrome de Down, ainda não era chamado síndrome de Down, obviamente, elas se assemelhavam a pessoas vindas da Mongólia, que viviam na Mongólia, que tinham os olhos mais amendoados, né? E por isso foi falado do termo mongol. Quando isso veio para o resto do mundo, era muito comum chamar essas pessoas, esses indivíduos, de mongoloides. Olha que horrível. Olha que horrível. Olha que péssimo, não é verdade? Isso vem de geração em geração. Por isso que eu falei no início da nossa conversa, da pessoa se informar, estudar, pesquisar, porque ela vai estar aprendendo e vai estar ajudando quem precisa de ajuda. Sim. Esse termo mongoloide vem daí. E ele é pejorativo. E eu sou do Nordeste, e no Nordeste tem muita síndrome de Down. Muito síndrome de Down. Tá. E a gente conhecia, né, como, olha, fulano de tal tem um filho mongoloide, né? Que também no Nordeste, historicamente, né, não sei se aqui em São Paulo, mas eu me lembro que quando a gente estudou história, tinha também que a mistura do branco com índio era mongoloide. Não sei se aqui tinha. Por conta dessa característica, né? Porque o índio ele também tem o olhinho, né? Tem o cabelo liso, assim. Então, o branco com o índio era mongoloide, o negro com o branco era cafuso, aquelas coisas, né? Então, tinha esse termo mongoloide e não é mais usado, graças a Deus não é mais usado, porque é um termo completamente pejorativo, né? Mas, e aí depois vem utilizando a síndrome de Down, né? Mas eu me perdi por quê mesmo? Eu estava falando de quê mesmo? Condição genética. Na condição genética. Na condição genética. Então, tá, a gente voltou na condição genética, então está explicado por que, né, esse termo mongoloide, que é pejorativo, que não se deve usar, que é muito feio. Sim. Mas na pergunta eu te fiz assim, se tinha... Lembrei também. Se os recursos que tem hoje, né? Se eles são o suficientes, né? Como que é? Tá. Contextualizando sempre em cima de pesquisa e de busca da informação. Porque para a gente fazer qualquer coisa, a gente tem que se informar, não é assim? Sim. A gente não aprendeu isso? Sim, a gente não vive isso? Sim. Principalmente na área da saúde. Na área da saúde, né? Sim. Eu vou cortar um pouquinho para falar o seguinte, para falar que essa nossa gravação, esse nosso episódio de hoje está sendo patrocinado por 2 empresas. Olha que maravilha, Lindy. São 2 empresas de home care. A empresa Zelar Saúde, que é uma empresa de home care, e você pode falar mais sobre elas também, se você quiser, Lindy, fique à vontade. E a empresa Seven Gestão de Saúde. Pode falar sobre elas. A empresa Zelar é uma empresa especializada, né, em cuidar do teu ente querido em casa. Ela tem atendimento 24 horas, atende em todo São Paulo e Grande São Paulo, uma empresa maravilhosa, profissionais de excelência, tá? A sua empresa de home care, cuidando daqueles que você mais ama. E nós temos aqui a Seven, né? A Seven também é uma empresa de home care, especializada em cuidados com pacientes em casa, e uma especialidade da Seven é que ela tem testes rápidos de Covid, além de oferecer programas de contenção de Covid para a tua empresa, tá? Para que a tua empresa
ela trabalha aí com segurança, então a Seven, ela tem essa especialidade de te oferecer aí um pacote, né, com procedimentos necessários para que você possa trabalhar com segurança contra a Covid na tua empresa. Maravilha. E durante o nosso vídeo também vai aparecer aqui em algum lugar o logotipo, o telefone das empresas, tá bom? Bom, continuando. Você estava falando? A gente estava falando se as terapias, o que se tem por aí, de preferência gratuitamente, né, para pessoas que não têm condições de pagar, se existem terapias, tratamentos que possa aí ajudar, que possa a melhorar, que possa contribuir com o desenvolvimento das crianças com Down. Maravilha. Existem várias instituições que auxiliam, apoiam no trato da síndrome de Down, né? Dão assistência às famílias, dão assistência aos indivíduos, às pessoas que têm síndrome de Down. E eu posso, assim, sem medo de errar, falar da APAI, em primeiro lugar. Porque todas as APAIs, que a APAI é municipal, não sei se você sabe, a APAI, ela não tem vínculo uma APAI e a outra, ela não tem. Quando a Isabelle nasceu, por exemplo, a minha filha, a Isabelle que tem 8 anos, com síndrome de Down, nós tínhamos uma ideia, mas eu não quero adiantar nada desse assunto agora, sobre a possibilidade de síndrome de Down. Mas enfim, quando a gente nasce, a gente faz o teste do pezinho, não faz? Sim, sim. Isso foi feito pela APAI, né? Que hoje chama Instituto Jô Clemente aqui em São Paulo. Em São Paulo, o Instituto Jô Clemente está no mesmo, que foi fundado, inclusive, pela Jô Clemente. Na ocasião ainda chamava APAI, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, que também eu acho que precisa mudar isso, passou da hora, não é verdade? Mas enfim, as APAIs, em primeiro lugar a ser procurado, eles dão assistência. Existem vários movimentos, e se a gente procurar na internet, internet é boa para isso, para você pesquisar. Então você tem Movimento Down, você tem Unidown, Federação Nacional das Pessoas que têm Síndrome de Down. Existem várias instituições que podem ajudar. O importante sempre é você estar aberto, enquanto familiar, para poder entender que aquela criança precisa de ajuda. E ninguém melhor do que a família para poder ajudar. E essas instituições devem ser procuradas sempre. Devem ser procuradas. E tem uma dúvida minha, assim, que as pessoas, em geral, eu vejo as pessoas que têm plano de saúde, as pessoas que têm uma situação, né, elas, em geral, elas fazem um teste, né? Teste antes, para saber se a criança... Vários testes, né? Inclusive para saber se a criança tem síndrome de Down, né? O que não necessariamente é 100%. Sim. Né? Não chega a ser 100%. Sim. Se eu não me engano, vocês... Foi um caso desses, porque vocês não sabiam. Vocês ficaram sabendo depois? Deixa eu contar. Conta aí. É o seguinte... quando nós fizemos... A minha esposa fez, a Adriana fez... um exame morfológico, ultrassom morfológico. Isso. Ele serve para você verificar, entre outras coisas, essa questão. Se existe um risco, uma possibilidade da criança ter síndrome de Down. O que é verificado nesse exame? Obviamente, ele deve ser feito com um determinado tempo lá de gestação. É verificado nesse exame, que também se chama de translucência nucal, que é algumas características enquanto formação, que são características das crianças que têm síndrome de Down, das pessoas que têm síndrome de Down. Exemplo, tamanho do osso nasal. Num determinado período de gestação, ele tem que ir de tanto a tanto. Tamanho de braço, de tudo. Isso tudo é verificado durante esse exame. Não só para ver se tem síndrome de Down, mas o osso nasal é um ponto característico importantíssimo. Existe também na base do pescoço aqui... o exame da translucência nucal vai mostrar como que está... eu não sei se é certo falar o tamanho aqui do osso ou... enfim, vai ser verificado as características dessa região. Dependendo dessas características, vai ser determinado se existe um risco para que essa criança tenha síndrome de Down ou não. Resumo.
É possível saber no exame, sim. Ele não é um exame 100% garantido, por quê? Você precisa de alguns pontos que estejam juntos para poder caracterizar a criança vai ter síndrome de Down. Então, geralmente, quando a gente recebe um laudo de um exame de ultrassom não. Morfológico. O morfológico, né? Você recebe um laudo dizendo que existe uma possibilidade, mas ela não é 100%. No caso da Isabela e da minha filha, o único marcador que mostrava que havia essa possibilidade era o tamanho do osso nasal. Como a minha família, do lado da minha mãe, e isso para minha filha mais velha também serviu, tem o nariz arrebitado, portanto, não sei se isso influencia, o osso um pouquinho menor. Isso apareceu no diagnóstico desse exame da minha primeira filha mais velha, que hoje tem 17 anos, vai fazer 18 em outubro. A Marília, ela também tinha esse osso pequenininho. E ela não tem síndrome de Down. Já a Isabelle, que só tinha esse marcador, tem síndrome de Down. Então é um exame que, assim, ele ajuda, sempre vai ajudar. Sim, sempre vai ajudar, sim. Porque isso vai fazer com que você faça outros exames mais específicos para ter certeza se a criança vai ter síndrome de Down ou não. No nosso caso, a gente deixou do jeito que estava e fomos até o final da gestação na boa, estamos aí, fomos aprender, mas não deixa de ser uma surpresa na hora que nasce. Quando ela nasceu, foi uma surpresa para vocês? Ah, sim. Foi uma surpresa. Não que nós esperávamos, mas a gente sabia em algum lugar dentro da gente que existia essa possibilidade. Mas quando você recebe o diagnóstico de que o seu filho tem síndrome de Down, é chocante. Para tudo. E agora? É essa pergunta que você faz. Essa pergunta. Foi essa pergunta que eu me fiz. Mas por que é tão chocante? Porque todos aqueles planos que você faz quando você está esperando um filho, eles... Não é que eles ficam em segundo plano, mas você começa a encará-los de forma diferente. Vamos imaginar que eu seja um jogador de futebol. Sim. Que treina todos os dias para poder dar o melhor de mim dentro de campo. E eu gostaria que o meu filho fosse um jogador de futebol. E quando a minha esposa engravidou, exemplo, eu gostaria que fosse um menino que jogasse futebol. E aí nasce uma criança que tem síndrome de Down. Eu estou dando esse exemplo, desculpa a analogia, mas foi o que passou na minha cabeça agora. Então, quer dizer, aquele plano que eu fiz para que o meu filho fosse jogador de futebol, eu vou ter que mudar. Claro que ele só vai jogar, mesmo não tendo síndrome de Down, ele vai jogar bola se ele quiser. Se ele gostar disso, se não gostar, vai fazer o que ele quiser. Mas naquele momento que eu recebi esse diagnóstico, esse plano que eu tinha feito para ele, ou imaginado que pudesse ser verdade, não vai ser mais. Por quê? Ele não vai desenvolver no aspecto físico, e aí eu tô falando de musculatura, de uma série de coisas, como eu. Você entendeu? Então eu já tenho. Então aquilo já cai. Ele não vai ser jogador de futebol porque ele não quer. Ele não vai ser porque ele não vai poder ser. E não vai poder ser do jeito que eu jogo. Não quer dizer que uma pessoa que tem a síndrome de Down não pode jogar futebol. Não é isso. Só que os riscos de uma lesão são maiores. Você entendeu? Então, voltando à sua pergunta. Quando a gente recebe esse diagnóstico, quando cai a ficha de que o seu filho tem síndrome de Down, o chão vai embora. Primeiro que eu tenho que fazer, pesquisar o que é isso. Como é que funciona? Como é que não funciona? Então você vive um período de luto por um determinado momento, que é importante. Como qualquer luto. Um luto de verdade. E que precisa passar. Porque a vida continua. A vida para você. A vida para a mãe. A vida para a família. A vida para a criança. É dessa forma que acontece. Então, uma vez eu conversei conversando com a sua esposa, que é minha grande amiga, e ela me falou. Ela disse que ela passou por um luto de deitar mesmo, de ficar um tempo ali na cama. Naquele luto, não porque ela não aceitava, mas como lidar. Justamente por isso, porque é mais difícil. Né? Como lidar, porque tem, meu Deus, é o que você falou, a musculatura, tem
como que vai ser? É tudo novo. Isso porque ela é da área de saúde, né? Mas mesmo assim, pega Sim. você de surpresa, né? Porque você sabe que você vai ter que mudar muitas coisas, né? Na tua vida e a gente sabe, principalmente para a sociedade, né? É um estado dolorido, porque a gente vive em uma sociedade tão preconceituosa e às vezes as pessoas não querem ser más. É que realmente falta-lhes conhecimento também. Porque o pai, às vezes, não tem conhecimento, o outro também não tem. Então, tem aquela coisa de perguntar, ela tem síndrome de Down? Né? Já aconteceu isso com você, da pessoa perguntar? Sim, Na frente? sim, ela tem síndrome... Ela é normal? Sim. ela é especial? Ela é Sim, normal? isso né? acontece o tempo todo. Então, tudo isso machuca muito o pai. E o pai tem que saber lidar com isso, além das dificuldades, né? Que você falou de locomoção, que é um aprendizado um pouco mais lento, né? Que precisa de todo um tratamento. Tanto que eu te conheço há quanto tempo? Eu te conheço há muito tempo e tu praticamente deixou a tua vida profissional, né? Para se dedicar à tua filha, né? Isso. Que hoje tem, assim, uma desenvoltura, né? Que deixa muito pouco a desejar diante de uma criança da idade dela. Que eu tenho o quê? 8, 9 anos? 8 anos. Ela vai fazer 9 no mesmo mês que a irmã mais velha fará 18, que é em outubro. Né? E ela é espertíssima, né? Espertíssima, né? Eu vejo também o esforço de vocês, né? Eu vejo a Adriana, que terapia disso, terapia daquilo, terapia do sei o que, ela é na fono, terapia disso, não sei o que, vai na escola. Um dia ela chegou em casa e falou, Lindy, olha, eu tô pagando, a Adriana já chegou a pagar curso. Me corrija, já ofereceu curso para a professora da escola particular, né? Se especializar e entender como funciona uma criança, qual seria a melhor forma, né? De lidar com a filha dela na escola, porque ela percebeu o despreparo. Sim. Né? Porque as escolas estão preparadas. Aí eu acho que é um capítulo tão à parte que eu acho que cabe um dia de gravação só para isso. Pelo seguinte, a gente entendendo geneticamente que síndrome de Down não é uma doença, tanto que eu até anotei aqui, fiz uma colinha para não esquecer. Vitória Mesquita, uma jovem com síndrome de Down, aos 22 anos, olha isso, Lindy, aos 22 anos ela tem síndrome de Down. Com a irmã, fez um trabalho de pesquisa e de engajamento para que o Google, a plataforma Google, mudasse a abordagem na especificação da terminologia síndrome de Down. Se você pesquisar no Google o que é síndrome de Down, até pouco tempo atrás apareceria doença caracterizada por isso, aquilo, outro. Não aparece mais doença. Aparece condição genética. Porque é isso que a síndrome de Down é. É uma condição genética. Como a gente falou aqui mais cedo, está relacionado àquela divisão celular. Na verdade, não é uma doença. Agora, precisa ser acompanhado. Sempre. Sim. Como outros transtornos precisam ser acompanhados. Precisa. Então, a síndrome de Down, ela não é uma doença. Ok? Só que eu vou sair falando aos 4 cantos, síndrome de Down não é doença, síndrome de Down não é... Eu sei que não é. Você é obrigado a saber? Você é obrigado a saber? Quem sabe? Quem está envolvido nesse cenário. Não é verdade? Ou quem pesquisou. Quem de alguma forma está envolvido. Quem não sabe vai tratar como doença. E é muito comum a gente ser pego de surpresa e tratar como doença. Mas a gente sabe que não é. Tá? E inclusive nas escolas. Nas escolas, aí é uma questão... É verdade, você perguntou das escolas. As escolas é uma questão muito à parte. Por quê? Existe até uma boa vontade do professor de poder conseguir lidar com crianças que têm síndrome de Down. Eu vou falar sempre criança, porque por causa da Isabela, que tem 8 anos, criança. Mas eles não estão capacitados. Por quê? Você precisa de buscar informações e precisa que a escola dê estrutura para o professor poder trabalhar as crianças que têm síndrome de Down. Então, mas eu vou deixar elas separadas para ter um professor, um educador só para criança que tem síndrome de Down? Não. Porque aí a gente vai estar tratando de uma inclusão que não inclui ninguém, por exemplo. Mas não vamos falar de inclusão agora. Sim. Olha só.
eu vou usar como exemplo o que a gente tem em casa, né? A minha filha hoje, ela estuda em escola pública do nosso município, ok? Sim. E ela sempre passou por escolas particulares. Nós sempre pagamos escolas particulares. Porque a gente sempre entendeu que a escola particular conseguia dar um melhor atendimento. Não é verdade? Como de fato tem uma atenção melhor. Porque se você chegar numa escola particular e o professor não pôde ir hoje, ele tem um professor, tem alguém lá para poder substituir. A escola pública nem sempre é assim. Nem sempre é. E eu vou falar para você que quase nunca. Quase nunca. Então, a estrutura da escola pública é muito deficitária neste sentido também. Então, você pega lá. O que uma pessoa que tem síndrome de Down, uma criança que tem síndrome de Down, precisa para desenvolver o cognitivo? A forma de aprendizado, o aprendizado. Porque essa é a maior dificuldade de uma pessoa que tem síndrome de Down. É o cognitivo. O que vem junto com isso, que são algumas comorbidades, é a parte. A dificuldade maior de quem tem síndrome de Down é a parte cognitiva. É o aprendizado mais lento. É um pouco mais devagar. Então, como na classe, quando eu tenho pessoas típicas, que são as ditas normais, e pessoas com síndrome de Down, já tem relatos e estudos hoje, isso acontece também na classe da minha filha, em que ela consegue se sobressair em relação a outras crianças que não têm síndrome de Down. Por quê? Existem acompanhamento multidisciplinar de toda a área que você pode imaginar que possa ajudar nesse contexto. Exemplo, nutricionista, nutrólogo, fisioterapeuta, cardio voltado para síndrome de Down, dentista voltado para síndrome de Down, psicopedagogo voltado para crianças que têm síndrome de Down. Então, é um universo de especialistas. Mas tudo isso bancado por você e pela sua esposa. Exatamente. No nosso caso. Por isso que o convívio com outras famílias que também têm crianças com síndrome de Down ajuda. E aí você pergunta o seguinte. Seu filho tem síndrome de Down. O meu também tem. Poxa, o seu filho tá andando, o meu ainda não tá. Onde você leva? Eu levo na doutora fulana de tal que fica em tal lugar. Opa, vou levar. Porque onde eu tô não tá tendo o resultado que eu quero, ou a abordagem não tá sendo a esperada, né? Isso acontece em todas as especialidades. E tem que haver empatia também com a criança e o profissional. Isso, a gente é assim. Sim, você sim, se trata de alguma coisa com um médico, com um doutor, com um especialista que você não vai com a cara? Que o cara não... A pessoa não tem uma abordagem do jeito que você gostaria que tivesse? Você volta lá. Eles também não voltam. Não. Eles também não. E aí eles vão falar, eu não quero ir. E você vai levar? Então, veja só como a situação é delicada, mas é assim que funciona. E além da PAI, tu indicaria alguma outra ONG, alguma outra organização que pudesse ajudar um pai assim, que não tem recursos? Olha, eu sempre falo da internet, que tem os dois lados da internet, que o lado bom e o lado ruim, né? Tem um monte de porcaria, mas tem um monte de coisa boa, né? E eu espero que nosso vídeo, o nosso canal seja considerado uma coisa boa. Assim, com certeza, né? Pra mim. Eu sempre falo da PAI porque é o primeiro contato que a gente tem, né? Quando a gente recebe esse diagnóstico. No nosso caso foi assim. Mas essa pesquisa na internet, Lindy, ela é muito importante porque ela vai te mostrar. Eu não quero falar aqui de determinada instituição A, B ou C, fora as que eu já falei. Unidown, que é na Lapa, aqui no estado de São Paulo. Se você está em outro estado do nosso país, se você está em outro continente, se você está em outro planeta, aqui em São Paulo existe a Unidown. Aqui na Lapa, no bairro da Lapa? Na Lapa, no bairro da Lapa. Olha aí. Inclusive, a Isabelle faz canto lá. Canto. Né? Começou faz pouco tempo. Pergunta, o que a Isabelle não faz? E você acha que foi fácil chegar aqui? Porque não é. Porque a Isabelle faz capoeira, faz canto, faz balé, gente, a Isabelle faz tudo, anda de bicicleta, a Isabelle faz tudo. Agora pergunta se ela gosta de tudo. Ela gosta de tudo? Não. Por quê? É deles, né? Eles querem ficar na boa. É verdade que eles são mais preguiçosinhos, assim? Eles são mais... Ó, eu diria o seguinte...
tudo vai de estímulo. Desde que nasce uma criança que tem síndrome de Down, você precisa estimular. Tudo. E aí eu tô falando musculatura, o cognitivo, tudo precisa ser estimulado, desde bebê. Porque eles têm uma dificuldade, inclusive, para sugar. Então, até para mamar é difícil, por causa da língua, que eles chamam de língua protusa. Como você tem a cavidade bucal menor, a língua tende a ficar para fora, por exemplo. Tá. Isso é completamente corrigível, digamos assim, com exercício. Olha. Agora, se o indivíduo com síndrome de Down não passa por essa correção, ele vai chegar aos 60 anos, que hoje é possível chegar aos 60 anos, com a língua para fora. Sim. Que é o caso dessa minha amiga, inclusive. E você me deu agora uma pergunta, me surgiu aqui um fato bem interessante. Eu tenho uma amiga que tem uma criancinha que tem síndrome de Down. E ela não tem muitos recursos, tal. Não sei se recurso ou interesse. E ela leva em uma instituição, né, dessas públicas, tal. E ela disse, olha, lá em casa nós viramos veganos, a gente não come carne, porque ela tem dificuldade de comer carne, que é muito perigoso comer carne, é muito perigoso. E aí, para que ela não veja a gente comer carne e ela não sinta necessidade, deixamos todos de comer carne. Então, me explica aí essa coisa da carne. É verdade, isso é verdade. Já tem relatos, estudos de acidentes com pedaços de carne e a criança veio a óbito. Porque essa parte de deglutição deles, que também é um músculo, é frouxo. Eles têm os músculos frouxos, os ligamentos. É frouxo, você tem que estar fazendo exercício. Por isso, a Isabelle faz capoeira, faz balé. Faz dança, ela adora música. Adora música. Canto deve fortalecer, né? Então, essa região. E isso que você falou é muito verdade, sim. Então tem que tomar muito cuidado. Mas existem exercícios. Mas só a carne? Ou tem outros? Não, na verdade a deglutição que tem essa deficiência. Mas o fonoaudiólogo, que não trata só da fala, ele trata disso também, é o profissional mais indicado para poder auxiliar. E sempre buscar especialista. Sempre buscar um médico de determinada especialidade, sempre vai no pediatra, o pediatra vai recomendar, vai buscar isso, vai buscar aquilo, vai buscar um outro entendimento, e nós vamos chegar numa condição em que o indivíduo que tem a síndrome de Down tenha a maior probabilidade de ser o mais independente possível. Essa é a luta da família. Essa é a luta dos pais. Tem que ser essa. Dar um maior grau, e aqui nós vamos falar de grau, aqui cabe legal. Grau. O maior grau de independência para a pessoa que tem síndrome de Down. Por quê? Eu vou embora. Minha esposa vai embora. Minha filha mais velha vai embora. Todo mundo vai morrer. Ela vai ficar um pouco mais. Eu espero. Sim. Não é verdade? Sim. Então, quanto mais independente ela for, melhor. Quanto mais consciência da condição dela, melhor. Opa, eu não vou fazer isso porque isso aqui pra mim é complicado. Eu posso me lesionar. Mas por que eu posso me lesionar? Por causa disso. Ele tem que saber. Porque eles têm realmente a musculatura mais fraca, os ossos mais fracos. Tem. A musculatura deles, a gente chama de frouxa, ela tem frouxidão. Tanto que era muito comum eu ver a Isabelle, e até hoje ela faz isso, ela tá com sono, mas não quer ficar deitada, ela quer sentar na cama, e aí ela fecha como um laptop, assim. Sabe? Quando você vai curvando assim, e dorme assim, muitas vezes. Por que isso acontece? Por causa da musculatura dela. Dos ligamentos que ela tem nessa região do quadril. Ela senta assim, com tipo perninha de índio, assim. Isso, então, para fazer espacarte. Espacarte, né, que fala. No para ela, é mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Nossa, mamão com açúcar. E eles têm facilidade para obesidade? Então, aí é uma questão bastante... essa eu diria que é uma das questões mais sérias. Porque eles têm a tendência em ter sobrepeso. Né? Em ganhar peso. Eles têm a tendência de ganhar peso por uma questão metabólica. Não obesidade. Sim, por uma questão metabólica. Né? Tanto que, por exemplo, no caso da Isabelle, ela faz acompanhamento para tireoide. Ela tem hipotireoidismo.
Isso é muito comum, muito comum. em crianças que têm síndrome de Down. Isso faz com que o metabolismo dela seja bem mais lento. Então, ela tem uma necessidade na cabeça dela de que ela está com fome o tempo todo. Se deixar, ela vai comer o tempo todo. De tudo. Mas não é de criança isso? Aí você... Isso é muito legal você ter falado. Isso não é de criança. Isso é muito legal. Todo mundo é mais ou menos assim. Uns mais, outros menos. Eles um pouco mais. Só que ela tem um metabolismo mais lento. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Eu não tenho síndrome de Down, mas se eu comer doce o tempo todo, se eu comer macarrão o tempo todo, se eu comer o tempo todo, eu vou ter um ganho de peso acima da média. Isso acontece com qualquer pessoa, independentemente de ter síndrome de Down ou não. Só que para eles é um pouquinho mais complicado. Por uma série de questões, o metabolismo deles é bem mais lento. Então eles têm a tendência de ganhar peso mais rápido. Por isso, exercício físico, sempre. Né? Para poder queimar as calorias. E é assim que acontece. E como é preguiçosinha aí, tem que... Preguiçosa para aquilo que não quer fazer, né? Quer mas fazer, para aquilo né? que quer fazer, eles são muito espertos. Ela gosta de desenhar, né? Eu sempre vejo. Eles têm um universo lúdico para eles, é muito favorável, né? Por quê? Eles têm uma tendência de ir para esse lado lúdico, o lado das artes, da música, da dança. São entendeu? artistas, né? Sim, inclusive tem relatos, né? Tem atores, né? Isso é muito bom. E Claudemir, e outra, já mudando um pouquinho de assunto, assim, você tem uma menina adolescente que quando a Isabelle nasceu, ela já tinha, né, o que, uns 8 anos, 8, acho que eles têm diferença de quê? 8 anos? 8, eu acho que ela tinha uns 9 ou 10. 9 anos, né? Acho que ela tinha. E foi fácil para ela? Como que você sentiu assim? O mesmo luto que os pais vivem quando tem um diagnóstico de síndrome de Down, a família toda Mesmo vive. ela sendo uma criança de 10 anos, ela já tinha noção de que ela tinha uma irmãzinha. E ela tinha noção pelo seguinte. Ela já tinha tido a experiência de um coleguinha com síndrome de Down na escola. E isso ela falou para nós. Então ela já sabia a dor. E esse coleguinha, ou essa coleguinha, eu não lembro agora, ela tinha essa dificuldade de deixar a língua para dentro da boca, né? E outras coisas mais. Então ela, quando teve esse contato, o que ficou na cabecinha dela? Nossa, a pessoa que tem síndrome de Down é complicado, né? Nossa, como é que vai ser? Quando a minha filha recebeu essa notícia, que não foi falado diretamente para ela, foi um ou 2 meses depois, numa conversa de telefone entre a minha esposa e uma outra pessoa, e a minha filha mais velha ouviu, aí veio o luto dela. O mundo dela. O mundo dela desabou. caiu. Entendeu? Hoje, completamente diferente, por quê? Buscamos entendimento. Sim. A gente foi pesquisar aquilo que eu sempre falo para você. Pais esclarecidos, filhos fortalecidos. Olha aí, vamos... Você entendeu? Isso é muito importante. O luto é importante? Sempre. Sempre. Quanto mais cedo ele for embora, melhor. Porque, opa, a vida continua. Vamos arregaçar as mangas e eu tô aqui com uma pessoa que precisa de mim. E é uma paciência. Então eu não posso ficar chorando o tempo todo. E eu vou ser bem sincero para você, apesar de eu ter me emocionado agora. Eu não conseguia falar desse assunto sem chorar no começo. Ninguém consegue. É muito difícil. E a Marília, né? Marília, que é a sua filha adolescente hoje, parceirona, né? Parceirona ajuda muito, né? Sim, já ajudou mais. É que hoje ela é adolescente, prestes a fazer 18 anos, vai entrar para a vida adulta. Então ela está numa outra vibe. Não vamos contar muito com a adolescente. Ela está numa outra vibe. Mas ela ajudou muito, né? Sempre, né? Sempre. Lembro dela sempre com muita paciência ali com a pequena e tal. Mas é isso, Cláudio. E me fala uma coisa. E isso um diagnóstico desse chega a abalar uma relação, marido, mulher? Sim, a gente tem relatos de que tem casais que se separam. E na grande maioria das vezes, quando os casais se separam e tem crianças na jogada, a criança fica com a mãe. O marido, meio que o marido... É aí onde eu te admiro muito, né? Porque tu teve ali... Fala isso pra minha esposa, tá? Ela sabe que você meio que deixou a tua vida de executivo, né? Mas eu acredito,
me corrija se estiver errada, mas para cuidar dela ali, para estar do lado dela, ou também ver eu acalhar, né? Ficar do lado dela, cuidar dela e ver o desenvolvimento dela. Que tem pais que dão linha na pipa. Eu conheço muitos que não aceitam. Eu tenho sobrinho autista, como eu já te falei, né? E o meu cunhado é maravilhoso, mas a minha irmã é que ali é a carro-chefe, porque às vezes ele falta um pouco de paciência. Mãe é mãe, né? Às vezes a mulher é bem mais forte que o homem, a gente sabe disso. Às vezes ele não acredita naquilo, ele fala assim, acho que esse menino tá com manha, né? Meu compadre Beto é maravilhoso, mas ele acha sempre que é manha, ele acha sempre que é normal aquele comportamento, que tá faltando só ser mais enérgico com ele, quando na verdade ele tem os problemas dele, né? De fazer barulho, de bater palmas, né? De quando ele vê uma situação que desagrada, uma situação de barulho, por exemplo, ele fica muito agitado, ele bate palma, que é uma característica do aspecto autista, né? E aí o meu cunhado, às vezes, não tem muita paciência com ele. Fala, esse menino tá precisando colocar de castigo, precisa de uns puxões de orelha, né? Então, geralmente, os pais, eles arregam mais fácil. Né? Arregam, tá aí um termo que eu não ouvia faz tempo. Os pais, eles arregam muito mais fácil. Deixa eu explicar pro nosso telespectador aqui, que eu dei tchauzinho agora. Porque a porta abriu e tinham algumas pessoas ali cumprimentando, tá bom? Tá bom. Tá bom. E eu queria aproveitar e agradecer novamente nossos patrocinadores. Tudo bem para vocês? Isso, por favor. Vou agradecer muito, né? Porque são empresas aí da área de saúde. Parceiras, isso é parceria. Muito obrigado pela parceria, as duas empresas de home care. Parceiras, Zelar aqui, né? Da minha amiga Isis, do meu amigo Diego, né, cuidando bem da saúde de quem você mais valoriza, né, que é o home care, plantão 24 horas, a hora que você precisar, atende em toda a grande São Paulo e região, então lá com seus enfermeiros especializados, né, para cuidar do teu ente querido na hora da necessidade, né, e a Seven, né, que a Seven é uma empresa incrível também, que além desse cuidado de home care, né, foi o que eu já falei, ela tem, assim, programa de contingência de Covid para empresas, né? Além de teste rápido de Covid. Né? Então, aqui é Seven, www.sevengestãodesaude.com.br e a Zelar, né? A sua empresa de home care, que é www.zelarsaude.com.br, tá? Ótimo. Muito obrigado mais uma vez às empresas de home care. Sim, a gente agradece muito pela parceria, né? E são essas empresas, né, que colaboram aí para que a gente para que isso aconteça, para que esse vídeo aconteça. Vem ajudar a tantas pessoas aí que não têm recursos e que a gente possa estar esclarecendo, também, né? E deixa eu ver aqui, porque aqui é tudo muito dinâmico, né? Tudo muito dinâmico, né? É isso mesmo. Vamos em frente. Deixa eu ver aqui alguma coisa que eu esqueci de Lembrando que o nosso canal chama Conta Mais, por Claudemir Mendonça. O que eu estou tentando fazer aqui? Contar um pouco mais da minha história, da história da minha filha, da Isabelle, que tem síndrome de Down, e daquilo que a gente tem vivenciado nesses 8 anos, que é a idade dela. Espero que estejamos ajudando aí, né, nesse sentido. Sim. E aí eu te perguntei também da questão do sobrepeso, que eles têm mais facilidade. E uma coisa também que eu já ouvi falar muito, né? Que não sei se é mito, se é verdade. Eles costumam ser mais, assim, agressivos? Eu vou falar para você que não. E com toda a propriedade. É mito. Isso é mito. Sabe por quê? É mito. Sabe por quê? Porque tudo vai da criação. Se eu tenho uma criança chamada típica, que não tem síndrome de Down, normal, lá vai o jargão, e ela é criada num ambiente agressivo, ela vai ser agressiva. Isso acontece com todos nós, com qualquer ser humano. No caso da síndrome de Down, o indivíduo, uma criança que tem síndrome de Down, você até faz o contrário. Você enche de quê? Mimo. Trata que nem criança o tempo todo. Você acaba infantilizando esse indivíduo, o que também está errado. Então, um ser
independentemente de ter síndrome de Down ou não, que é criado num ambiente que só tem amor, só tem carinho, só tem mimo, só tem nhenhenhenhenhenhenhenhen, vai ser uma criança nhenhenhen, e só vai dar carinho, só vai dar amor. Eles dão carinho por causa da criação. Porque eu já ouvi o contrário, eles são tão carinhosos, é da criação. É da criação. E eles são sociáveis, diferente de outras síndromes que vivem para aquele mundo. Sim. Né? A síndrome de Down, não. Eles são sociáveis até demais, digamos. Sociáveis até demais, exatamente. Né? Só que eles não têm filtros como nós. Exemplo. A do filtro é muito boa. Exemplo. Vamos falar de um adolescente com síndrome de Down. Que cresceu aprendendo o que é certo, o que é errado, obviamente, como qualquer pessoa. E ele tá passando por transformações no corpo, né? E aí nós vamos falar de libido. Vamos falar de desejo sexual. Libido é desejo sexual. Sim. Certo? E o adolescente, em qualquer situação, tenha síndrome de Down ou não, está cheio de hormônio, para daí vender, tudo é uma maravilha, não é verdade? Sim. Fica a ponto de bala, digamos assim. A pessoa que tem síndrome de Down, que tá passando por essa transformação, se for menino, se ele encontrar uma menina onde ele vai se apaixonar, ele vai falar assim, puta meu, toda vez que eu te vejo eu sinto tesão. Ele vai dizer. Ele vai dizer. Ele tá errado? Não tá. Talvez a forma de se expressar, o ambiente de se expressar não seja o ideal. Sim. Você tá entendendo? Não é dessa forma que deve fazer. Mas se ele não tiver esse filtro bem apurado, ele vai fazer isso. Então, por isso que eu também já ouvi falar assim, é verdade que ele tem, já tinha até comentado que eles têm a libido mais aflorada. Não é. Eles, de repente, não têm filtro. Assim, cientificamente, eu não consigo falar para você, assim, 100% com essa... propriedade. Mas com certeza... A questão do filtro é real, é verdade, eles não têm o filtro. Não tem. É que nem você falar assim. Nós estamos atravessando a rua. E aconteceu comigo recentemente. Atravessar a rua, você tem que olhar para os dois lados para ver se vem carro. Não é verdade? Só que quando você está chegando ali no meio-fio, você já está olhando se vem carro, se não vem carro. Então você sabe se quando você chegar lá, você pode ir ou se você vai ter que parar. Consegue ver na sua cabeça essa situação? Sim. Recentemente, eu vou atravessar a rua com a Isabelle. Eu já vi aqui, não vem carro de nenhum dos lados. Vamos lá. Não. Para. Volta aqui. O que foi? Olha para lá. Olha para cá. Não vem carro? Aí nós vamos. Por quê? Porque foi assim que ela aprendeu. Tem que parar e olhar para os dois lados. Ela tá errada? Não. Não, se ela aprendeu assim, então ela vai executar assim. Exatamente. Então leva meio que o pé da letra, É o pé da letra. né? É o pé da letra. É o pé da letra. É o pé da letra. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Isso com qualquer indivíduo. É porque quando a criança a gente ensina de um jeito, depois quando tiver maior a gente explica o jeito certo. Com eles, depois para explicar o jeito certo, para falar que aquilo não era bem daquele jeito, é mais complicado. Vai dar um nó na cabeça, né? Se dá na nossa quando a gente está aprendendo determinadas coisas, quando a gente está crescendo, imagina para eles. É assim que funciona. Tem uma loja no nosso shopping lá na nossa região, que eu vou até falar, posso falar? Para mim não tem problema para você, Matheus, se ela falar o nome? Eu acho que não, né? Se eles quiserem contribuir também com o canal, fica à vontade. As lojas Renner tem uma funcionária que tem síndrome de Down. Não sei se você já percebeu. A Carol. Já. A Carol é uma graça. Só que tem dia que ela tá um pouco mal-humorada. Aí, na saída da loja, tem aqueles... Atendimento, né? Bom, ruim. E aí, eu já peguei a Carol uns dias mal-humorada. Ela aperta o verde. Ela falou assim. Aperta o verde. Como diz assim? Puxa vida, né? Tô aqui trabalhando e você não vai me dar uma nota boa. Aperta o verde. Eu falei, não, tudo bem, aperta o verde. Porque ela sabe que se apertar o verde, claro, ela vai estar bem na fita. Ela vai estar bem na fita, entendeu? Então, alguém lá já deve ter dito, olha... Eles são assim. Olha, seria bom que os clientes apertassem o verde. Então, ela não tem... Aperta o verde. E também é muito engraçado. E teve um dia também que uma
uma amiga minha que tem uma criança com síndrome de Down, disse que ela estava na loja com ela no carrinho e ela é um bebezinho muito, muito, assim, 3, 4 meses. E aí ela foi brincar, ela olhou e ela falou assim, eu também tenho síndrome de Down, você sabia? Então, ela reconheceu uma criança de 3, 4 meses que não... E qual a idade da criança? A criança deveria ter 3, 4 meses. Estava no carrinho de bebê. E quem reconheceu? A Carol. A Carol. Que é a menina que trabalha na Renner. Ah, tá. Entendi. Ela reconheceu. Sim. Ela olhou e viu a criancinha no carrinho de bebê e falou assim, eu também tenho síndrome de Down. Como quem diz assim, olha, fica tranquila que vai dar tudo certo, porque eu também tenho síndrome de Down e eu estou aqui, sabe? Então, assim, foi... E a minha amiga chegou a chorar, porque ela falou, ela fiquei muito emocionada, né? Porque além dela ter uma menina que tem síndrome de Down, ela está trabalhando, ela tem independência dela, ela tem o salário dela, ela é super importante, sim. Ela conhece já todo mundo, e ela me fortaleceu. Falou para mim, olhou no meu olho e falou, eu também tenho síndrome de Down. Como diz assim, olha, não se preocupa. Deixa eu pegar um gancho dessa fala sua. Você falou uma coisa muito importante, como tudo que você falou. Vai dar tudo certo. Vai, né? É isso que precisa ser internalizado. Pro pai, pra mãe, pra família. E enquanto a criança for crescendo, pra ela também. Vai dar tudo certo. Eu só preciso saber o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer pra dar tudo certo? Você percebe o nível de entendimento que nós, pais... E sociedade, mas aí seria utopia. Porque hoje é muito comum uma pessoa falar assim, eu conheço fulano que tem síndrome de Down, ou eu tenho um parente que conhece alguém que tem síndrome de Down. Há 20, 30 anos atrás, 40, não era assim. Apesar deles sempre existirem. Mas as pessoas ficavam escondidas dentro de casa também, Dentro né? de casa. Por quê? Não podia sair. Não tinha remédio suficiente para tratamento. Não tinha especialidade o suficiente para tratamento. As pesquisas foram aumentando. Né? Hoje, você mesma falou, hoje é muito comum uma pessoa com síndrome de Down chegar aos 60, 70 anos. Agora, tem médicos famosos que dizem o seguinte, e afirmam, a pessoa com síndrome de Down deveria ser considerada idosa a partir dos 25, 30 anos. Por quê? Porque eles têm um envelhecimento precoce, pela questão do metabolismo. Então, e aí? Você entendeu? Entendi. Daí a importância de se tratar com geriatra. Já a partir dessa idade. Para poder prevenir esse tipo de coisa. Ou prevenir ou saber como lidar. Como lidar, né? Isso é verdade. Isso é real. Olha aí. Nossa, isso é uma informação que a gente não espera, né? A gente não espera, né? Mas eu acontece. não ia ter essa... A minha amiga trata com geriatra, mas eu achei que fosse... Eu tenho até o nome do médico que falou mas isso, eu numa achei cola que minha, fosse, em algum lugar. Que fosse uma opção dela, né? E a questão da dentição? Diz que a dentição também é muito difícil, né? Tem que ter um cuidado muito grande com a dentição. Por várias questões do próprio organismo da pessoa que tem síndrome de Down, eles têm uma tendência a ter a famosa agenesia, né? Que é a ausência de dente. A agenesia é quando você não vai ter um determinado dente. Vamos imaginar, eu não tenho síndrome de Down e eu poderia ter a agenesia de um dente lateral. Tá, eu não tenho esse. O que é a agenesia? Eu não tenho esse. Ele não vai nascer. Isso acontece com você? Eu não tenho esse. Sério? Não, eu tenho os dois. Ah, tá. Tenho o canino e eu não tenho aqui. E aí você usou o aparelho para poder ajeitar tudo ali bacaninha, né? Então, eles têm isso muito aflorado. Você entendeu? Então é muito comum eles não terem os dois laterais, por exemplo, ou tem um lateral e não vai ter um inciso, qualquer outro dente. Isso é muito comum para eles, tá? E aí, eu vou mais longe. Se a gente voltar naquela questão de recursos, quem tem dinheiro consegue atender melhor ou dar um melhor atendimento. Quanto custa um aparelho ortodôntico, um tratamento ortodôntico para nós, né? Ou para uma criança típica que não tem síndrome de Down? É tudo muito caro. Não é tudo muito caro? Tudo muito caro. Tudo muito caro. Para um especialista voltado para síndrome de Down, por exemplo, porque existe esse profissional dentista especializado na síndrome de Down,
também não é barato. Tudo é caro. Existem pessoas que fazem esse tipo de atendimento em algumas instituições, deve até ter. Vou ser bem sincero para você, e tem. Mas atende da forma que precisa? No tempo que precisa? Vamos imaginar que eu seja um desses profissionais e eu atendo na instituição X. Então, no dia tal, eu vou atender nessa instituição. É tanta gente, parece que não, mas é tanta gente que eu não consigo dar o atendimento da forma que precisa ser dado. Hoje, tu consegue falar aqui pra gente no Conta Mais, quantas atividades, fala aí no Conta Mais, hoje, para todo mundo saber, quantas atividades a Isa faz atualmente? Você diz atividades... Atividades... especialidades, desde tudo. dentição até a manicure dela, para que ela tenha um desenvolvimento mais... A gente pode fazer o seguinte. Pega uma pessoa que não tenha síndrome de Down e tudo que ela faz de atendimento, tudo que ela precisa de atendimento, eu tenho que fazer com especialistas para a Isabelle. É o pediatra, é o cardio, é a fono, é a psicopedagoga, é o professor de capoeira, porque se ele tiver noção de inclusão e de que, por exemplo, a Isabelle não pode dar cambalhota do jeito que ela gostaria de dar por uma questão particular da síndrome de Down, ele também tem que ser especializado. Mas, em compensação, é importante o esporte para ela, para muito, fortalecer. porque ela precisa fortalecer a musculatura. A pessoa que tem síndrome de Down tem a musculatura frouxa. Tem que fortalecer. Tem que a língua é um músculo, não é um músculo a língua? É por isso que ela fica solta. Que é, inclusive, o músculo mais forte do corpo humano. Tá vendo? É a língua. Eu já não sabia disso. Você não sabia? Não. É o músculo mais forte do corpo humano, é a língua. Tá vendo? Então, isso que você fez agora e que eu fiz na condição de aprender é o tempo todo. O tempo todo, né? Ensinar e aprender. Ensinar e aprender. E ela, na condição de pessoa com síndrome de Down, me ensina o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo, né? Como foi no caso de atravessar a rua. Você entendeu? Isso sem contar que ela é muito engraçada, né? Ela puxou pra mim, né? Não, puxou a mãe, vai. Na questão da beleza pode ser. Puxou a mãe. Aliás, diga-se de passagem, a Adriana, a mãe, a Adriana é incrível. Tudo isso é possível, esse desenvolvimento da Isabelle, por causa da mãe, por causa da Adriana. Porque quando passou o luto dela, ela arregaçou as mangas e falou, não preciso disso, eu tenho que conhecer aquilo, eu tenho que fazer isso. Ela leva, quando ela não pode, sou eu que levo, a maior parte do tempo sou eu que levo agora, mas ela me ensinou como fazer. Mas ela descobre coisas inacreditáveis. Do arco da velha. Do arco da velha, né? Do arco da velha, onde você acha que você nem pensa que pode ter um atendimento específico, que tem aquela especialidade, ela descobre. E lá vamos nós atrás. E essa coisa do coração deles, porque eu tenho muitos amigos com crianças com síndrome de Down, muitos amigos. E eu tive recente, uma delas quase perdeu o bebê porque teve que fazer várias cirurgias cardíacas. Sim. Várias cirurgias cardíacas, né? A Isabelle não passou por isso. Não, a Isabelle, ela não é cardiopata, ela não tem nenhuma disfunção, mas é muito comum a criança nascer e já ir para a sala de cirurgia. Mas é quase que uma regra isso? Digamos assim, não chega a ser uma regra, mas é muito comum. Muito comum. É muito comum. Muito comum. E aí você tem que fazer esse acompanhamento de válvula, de tricúspide, tem aqueles nomes técnicos de quem trabalha com isso, sabe? Então você tem que sempre fazer um acompanhamento do coração da pessoa que tem síndrome de Down. A Isabelle faz. E ela não é cardiopata, mas a gente está sempre acompanhando. Sempre acompanhando, né? Porque a minha amiga foi... E é uma preocupação a mais, né? É uma preocupação a mais. Né? Porque tem que cuidar da dentição, tem que cuidar do problema da deglutição, tem que cuidar do coração, tem que cuidar... Então, por fim, meu amigo, eu sei que é uma batalha, né? Não é fácil, né? É um aprendizado todos os dias, né? E quanto tempo a gente tem? 10 a 15 minutos. E tem alguma coisa que tu gostaria de falar, que eu não te perguntei? Deixa eu ver na minha colinha aqui se tem alguma coisa. Bom, eu acho que é importante a gente falar sempre da ênfase no apoio da família, né? Sim. A família é primordial no trato
de uma criança que tem síndrome de Down. Então, o apoio familiar é muito importante, independentemente de qualquer coisa, principalmente para uma criança que tem síndrome de Down ou qualquer outra necessidade, digamos assim. Por quê? Tem que estar todo mundo imbuído do mesmo objetivo. No meu caso, no caso da minha família, é o objetivo de fazer com que a Isabelle tenha a maior chance na vida dela com tudo. É para trabalhar, é para estudar, é para ter o entendimento das coisas. Isso é muito importante. Do que está falando? Então, provocar e estimular essa curiosidade de querer aprender sempre sobre a condição dela e sobre o entorno dela. Isso é fundamental. Como eu falei, pais esclarecidos, filhos fortalecidos. E me fala uma coisa, e a Isa hoje com 8 anos, ela tem consciência de que ela... Está começando. Está começando? Ela não tem ainda. Ela está começando. Ela está começando a saber que ela tem... Alguma coisa de diferente. De diferente. De diferente. Ela está começando. E tem a pergunta que eu queria te fazer, que eu queria saber, porque eu até estudei, uns afirmam e outros dizem que é mito. A questão da idade tem a ver? O pai mais velho tem a probabilidade de ter um filho com Down? Nossa, aí precisa de mais 2 horas. Então, o que eu sei? O que eu vou falar, vou tentar dar uma resumida. Uma coisa é a questão genética. Outra coisa é a questão hereditária. É possível que uma pessoa que tenha uma falha genética na hora da formação, aquela divisão celular que a gente falou no começo, passe isso para os herdeiros? É possível. É possível? Sim. E aí, eu tô lembrando o seguinte... Mas não necessariamente essa pessoa que tem a falha, ela é Down? Não. E aí nós vamos falar o seguinte. vamos precisar de mais 20 minutos, eu acho. Ó. Esse 21 aqui tem um probleminha. E aí ele passa então, vamos pro herdeiro. Lá. Existem algumas formas de síndrome de... A síndrome de Down é sempre a mesma coisa. Existem algumas formas de trissomia. A gente chama de trissomia porque no par 21 tem 3 cromossomos. Certo? Sim. Par 21, 3. Por isso que o Dia Internacional da Síndrome de Down é 21 de março. 21 porque 21, o cromossomo, o par de número 21. Sim. E mês março porque são 3 cromossomos. Por isso a trissomia. Primeira trissomia mais comum. Mais de 90% das pessoas que têm síndrome de Down, eles têm a trissomia livre. Eles têm qualquer célula, se que você fizer um exame de sangue, em qualquer célula desse indivíduo, vai aparecer 47 cromossomos. Ou seja, ele tem um a mais ali no par 21, 47 cromossomos. Tem um exame chamado cariótipo. Esse exame vai mostrar uma fotografia dos cromossomos da pessoa que tem síndrome de Down. E ali, no par 21, você vai ver 3. Então, 47 cromossomos, ok? Ok. Além da trissomia livre, você tem o mosaico ou mosaicismo, que é uma outra forma de trissomia da síndrome de Down, só que mais raro. Né? O mosaico ou mosaicismo, se você pegar uma determinada quantidade de células desse indivíduo, ele pode ter células com 47 cromossomos e pode ter células com 46 cromossomos. Olha só que legal e que loucura ao mesmo tempo. Né? Que legal do ponto de vista científico. Mas aí ele vai ter aquela característica... Todos têm. Todos têm. E legal você perguntar isso. Mas só para eu finalizar, me lembra disso. Você tem uma outra forma de ter essa trissomia, que é por translocação. Translocação foi descoberto e estudado no início por um cientista chamado Robertson. Então a translocação robertsoniana diz que um indivíduo que tem síndrome de Down, nessas características, por esse motivo, significa que no par 21 de cromossomos, um pedaço de um cromossomo de outro par, ou dele mesmo, olha que loucura. Migrou, se translocou e se juntou ali no par 21. Só que a fotografia do cariótipo de uma pessoa, caso a Isabelle, que é trissomia robertsoniana, por translocação, o cariótipo dela mostra 46 cromossomos. E não 47. Mostra 47. Quando eu vi aquilo, eu falei, mas ela não tem síndrome de Down, ela tem 46. Não, mas é porque tem Mas tem um pedaço lá, então tem 3 também, então é trissomia. E aí tem... é um assunto que
geneticamente, vai horas falando, obviamente, e você tem outros tipos de translocação também. Mas essa robertsoniana Essa aí. são as mais, Tá, digamos assim, mais raras de acontecer. Mas aí tu respondeu a minha pergunta da idade? Tá, da idade. A idade, aquela coisa, mulheres depois de 45, 47 tem mais probabilidade. Existe esse risco, existe essa probabilidade de que estudos feitos mostram que as mulheres acima de 35 anos, elas têm um risco maior de ter um filho com síndrome de Down. Meu Deus, então todo mundo tem. Acima dos 40 anos, esse risco ele aumenta. Entendi. Você entendeu? Mas não é uma coisa assim para se preocupar. Tem que fazer o acompanhamento, faz um cariótipo, vê se ela tem essa predisposição ou não, vê se o marido tem essa predisposição ou não. Tem como fazer predisposição? Tem um exame cariótipo. Eu fiz. A minha esposa fez. Eu não tenho ninguém na minha família, do lado da minha família, que tenha essa predisposição. E nem ela tem do lado dela. Como é que a Isabela, então, tem síndrome de Down? Na hora da divisão celular aconteceu. Então, assim, eu tenho outra filha, ela não tem síndrome de Down, a Marília, tem 18 anos. Então quer dizer que todos os meus filhos teriam síndrome de Down? Não. Não. Na nossa família agora, começou com quem? Com a Isabela. Os filhos dela, sim. Então, isso é uma pergunta que eu gostaria muito, porque eu acredito que não só minha. Por exemplo, a Isabelle é provável que ela vá se casar. Sim, faço votos. Tenho certeza que ela vai. Um Dowzinho bem legal. Ou não, sei lá. Eu tenho certeza que ela vai se casar. Se ela se casar, a probabilidade dela ter um filho com Down é... Por ela ser trissomia robertsoniana, translocação, as chances são enormes dela ter filhos. E se ela fosse das outras duas que não... Se for uma condição hereditária que vai de geração para geração, sim. Se for só uma condição genética, não. Olha que loucura. Por que eu tô falando isso? Olha que loucura. Ai, meu Deus. Eu até anotei em algum lugar aqui, ó. Na Síria, um estudante de odontologia, na Síria falou o seguinte: eu sou feliz e o sucesso da minha vida eu devo aos meus pais. A minha mãe é típica e meu pai tem síndrome de Down. Olha isso. Olha aí. Tem o nome dele, se procurar aí na internet a gente acha em algum lugar. Ele não tem síndrome de Down, mas o pai dele tinha síndrome de Down e o pai dele teve um filho típico. Isso não quer dizer que seja uma regra. Eu não sei se o né? cariótipo dele vai mostrar se os filhos dele podem ter síndrome de Down ou não. É uma coisa muito complexa, na verdade, né? Mas apaixonante para estudar. E que tem muita coisa ainda a ser descoberta, né? Muita. À medida que o tempo vai passando, remédios novos, hormônios, coisas novas vão acontecendo. Remédios, existem muitos remédios, porque, por exemplo, da minha família que tem o aspecto autista, eu sei que eles tomam... tem bastante remédios e tal. No caso da criança com Down, é necessário também remédios? Então, não são remédios para síndrome de Down. Para síndrome de Down. Não. São remédios para as comorbidades que a síndrome de Down pode trazer. Para o coração, para o hipotiroidismo. Então, você precisa tomar hormônio. Então, você, quando faz esse acompanhamento e é identificado, é diagnosticado uma necessidade de você complementar alguma coisa com remédios, você vai ter que tomar. Sim, mas para as comorbidades, né? Para as comorbidades, mas não para a síndrome de Down. Não é doença. Não é doença, né? Entendeu? Porque o meu sobrinho toma assim, para ficar mais centrado, né? Sim. Né? Para ficar mais centrado, para ficar mais calmo, sim, né? Sim. Tireoide também, porque tem, né? E, enfim. E é isso, meu amigo. Que maravilha. Maravilha. Vamos falar um pouquinho mais dos nossos patrocinadores, por favor. Vamos falar. Agradecer. A gente quer agradecer muito aqui a Zelar, né? Cuidando bem da saúde de quem você mais valoriza, né? Que é uma empresa de home care especialista, com profissionais muito experientes, cuidados 24 horas, tá? Aqui, plantão 24 horas, que atende em toda São Paulo e Grande São Paulo e até cidades do interior mais distantes, tá? É www.zelarsaude.com.br
E nós temos aqui a Seven também, uma empresa do mesmo segmento de cuidados, de home care, né, que tem, além de tudo, um programa de contingência da Covid-19 para a sua empresa, né? E ela também oferece com excelência testes rápidos de Covid. Tá? Muito então, bem. Aí, quem muito precisar obrigado, desse muito obrigado serviço, mesmo. Né, temos a Seven a zelar. A Verdade. gente agradece muito. Bom, Tá? eu então vou me despedir aqui. Sim. Muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Não esquece de dar joinha. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de compartilhar. Se você não gostou, dá joinha também para ajudar. Enfim, e até breve com mais um episódio do canal Conta Mais por Claudemir Mendonça. Obrigado, Lindy, por estar comigo aqui hoje. Forte abraço. Claudemir, a satisfação, o prazer meu, prazer muito grande mesmo de estar aqui no Conta Mais. Primeiro porque te admiro muito, porque eu sei do teu trabalho, seu e da Adriana, que é uma pessoa especial demais, minha grande amiga do meu coração, e que tenho acompanhado aí o desenvolver da Isabelle desde bebezinha. E o progresso dela hoje é assim, uma coisa impressionante, muito emocionante para mim, que é minha amiguinha, né? Verdade. Não me via há 2, 3 anos, mas ela me reconheceu hoje. E para mim estar aqui no Conta Mais, podendo ajudar, né? Que é uma coisa que eu me preocupo muito, até mesmo porque eu tenho pessoas especiais na minha família e que a gente sabe que requer muito cuidado, muita dedicação e que é tão difícil, né, você ter aí pelos órgãos públicos, e a gente tentar trazer aqui meios de como as pessoas que recebem um diagnóstico desse, né, seja Down, seja de espectro autista, seja de qualquer um outro problema que nunca é fácil, que a gente possa ajudar essas pessoas. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, então eu já me sinto muito feliz, muito satisfeita. Com certeza. Tá? E o teu programa, assim, é de muito agrado, é muito querido para mim, e de, como que a gente pode dizer, de um assistencialismo social muito grande. Tá? E é por isso que eu peço que vocês que estejam nos assistindo, que dê joinha, que passe para os seus amigos. Nossa, não tem muita não tenho muita especialidade, né? Isso porque eu sou viciada em YouTube, assisto muito, né? Mas que vocês deem joinha, né? Que compartilhem com os amigos, né? Porque é um programa de utilidade pública. Tá ótimo. Obrigado, tá, Lindy. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Até o próximo. E depois eu quero vir falar dos meus livros, né? Porque eu também sou escritora. Com certeza. Nós temos que ter um episódio só. Vamos fazer o contrário. Você será entrevistada. Que eu também sou uma escritora, inclusive de livros infantis, né? Isso, ótimo, com certeza. Obrigado. Até logo.